Ó, doutor, você vai entrar ao vivo. As pessoas conseguem postar um comentário? Consegue. Ó, o senhor já está ao vivo, ok? Legal. Você consegue testar o som? Tá. Vocês vão monitorar. Boa noite. Hoje nós estamos no nosso primeiro programa com uma live do nosso canal Futureiro. O Futuro em Suas Mãos, by Carlos Franco, ou por Carlos Franco, que sou eu. Nós vamos falar mais de mim e mais do que nós vamos estar fazendo. Mas a ideia de Futurei é, e o meu compromisso com vocês, é toda segunda-feira, às 19 horas, de hoje até a eternidade, nós vamos estar aqui no canal, tanto na Futurei como no Carlos Franco Futurei. Tá? São os dois sites nossos, a gente vai estar nos dois, transmitindo conjuntamente. Então, eu vou estar aqui respondendo perguntas, trazendo temas, trazendo questões, e a gente vai evoluindo a cada segunda-feira. Particularmente essa semana, que é a semana de inauguração do canal, nós vamos ter live hoje, que é segunda-feira, mas vamos ter live também amanhã, terça-feira, e depois na quarta, quinta e sexta eu vou estar com um programa que eu chamo de Fera Enem. E eu vou explicar mais para vocês ao longo da nossa apresentação de hoje, da nossa live de hoje. A ideia dessa live é que eu esteja falando com você, pai de jovem ou jovem, que está diante da escolha profissional, ou que está fazendo o Enem. Particularmente essa semana eu estou focando, estou tentando me conectar com você, que já fez o Enem e está esperando o resultado que sai agora, na sexta-feira. Por que essa semana é importante? A sua prova do Enem, você já fez. Se você foi bem, se você foi mal, você sabe aproximadamente, ou se seu filho, em suma, foi bem ou mal, já tem uma ideia. O que eu quero mostrar para vocês é que o Enem ele dá acesso a um número muito grande de faculdades e universidades, quer seja pelo sistema SISU, que é o sistema das universidades públicas, no Brasil inteiro, quer seja no sistema ProUni, que é o sistema de bolsas, e ainda tem o FIES, que é o sistema de financiamento para as faculdades e universidades particulares que não têm bolsa ProUni. Nós vamos conversar isso, fica tranquilo, você já deve conhecer um pouco. Hoje eu vou falar mais de estratégia, tá? Eu pressuponho que você conheça o sistema Enem, que você já esteja habituado com esse universo. Claro que se você tiver dúvidas, posta em comentários, posta em perguntas, ok? Eu vou responder todas as perguntas que vocês postarem, todos os comentários que vocês postarem. O que poderá acontecer é que às vezes não vai dar tempo de eu responder online, mas de uma live para outra eu comento, e o legal é que vocês, ao lerem as postagens e os comentários, podem estar esclarecendo dúvidas que às vezes vocês mesmos não colocaram, mas que outros colocaram e que ajudaram você a esclarecer. A ideia é que esse espaço seja um espaço, esse espaço da nossa live, né, o Futurei, Futuro em Suas Mãos, seja um espaço colaborativo, seja um espaço de aprendizado mútuo. Eu mais aprendo quando eu ensino, e essa é uma verdade dos meus últimos 30 anos como pesquisador, como empresário, como consultor, como professor universitário, como educador. Então, quando eu falo em futuro, eu estou
sempre conciliando três tendências. Que são essas três tendências? Eu vou estar conciliando toda a minha experiência em estratégia. Tá? Eu sou PhD pela USP em administração e na área de administração geral, que entra estratégia, uma área que eu sempre desenvolvi ao longo da minha carreira profissional, tanto para empresas como para universidades. Então, estratégia. Estratégia é olhar para o futuro. Eu vou estar conciliando isso com a minha experiência de coach. Eu sou coach certificado pela International Coach Federation, que é a principal organização de coaching do mundo, como uma ferramenta de a gente trabalhar na percepção dos sonhos, dos valores e também olhar para o futuro e construir o futuro. E, finalmente, nós vamos estar usando também ferramentas do Design Thinking, que é uma metodologia nova, que eu tenho usado com pesquisa, eu tenho usado como ferramenta de trabalho em novos projetos, que também permite principalmente a gente prototipar, ou seja, a gente experimentar o futuro. Então, essas três ferramentas formam o que eu chamo de metodologia SDC. É uma metodologia que eu criei que junta essas três ferramentas. Se você quiser saber mais disso, tá? Eu tenho o meu último livro publicado, que é o Administração Moderna, que ele junta justamente coaching e estratégia, ele é de 2018, e agora, em 2019, eu avancei nesse modelo e nós incorporamos o Design Thinking. Então, nós estamos chamando isso de design de futuro. Ok? Então, quando eu olho para você, escolhendo a sua profissão, escolhendo sua faculdade, olhando para o seu futuro, a ideia é a gente fazer o design vocacional. O que você quer ser quando crescer? Lembra dessa pergunta quando você era criança? O que você vai ser quando crescer? Essa pergunta confronta a gente até os dias de hoje. É a fase adulta, não só para você que está diante do vestibular. Quais são as possibilidades? Agora, para você, essa semana é uma semana importante para você que está esperando o resultado do Enem. Basicamente, a tua estratégia vai te apontar. Eu tenho pontuação para entrar na faculdade, na universidade que eu quero, aquela que é top. Ok, se você tem, sensacional, ótimo. Mas e se eu não tiver para entrar naquela que é top? Será que existe alguma outra alternativa que eu possa descobrir ser interessante? Ou será que é melhor eu ir para um novo ano preparatório, fazer cursinho, me preparar melhor e prestar um novo vestibular no ano que vem? Ou, na verdade, nesse ano que está se iniciando, no final desse ano. Ou ainda, será que eu posso fazer o Enem 2? Em julho tem uma nova rodada de Enem? Será que isso é oportuno? Então, são esses aspectos que nós vamos estar conversando hoje e amanhã, e eu vou estar aqui para te ajudar a desenhar o seu futuro, a desenhar a sua estratégia em termos: que faculdade eu quero fazer, que faculdade eu posso fazer, se eu não conseguir entrar naquela faculdade que eu sonhava, será que tem uma segunda alternativa interessante? Ou ainda, estudando essa semana as possibilidades, pode ser que a gente descubra alternativas muito interessantes, independentemente daquelas que eu sonhava. Então, a primeira tarefa, primeiro ponto que eu quero que você pegue uma folha, um caderno, uma folha de caderno em branco e diga para você mesmo, ou identifique qual é a profissão dos seus sonhos. Tá? Então anote aí qual é a profissão dos seus sonhos. Para você exercer a profissão dos seus sonhos, então agora nós vamos abrir uma segunda pergunta.
quero que você, de hoje para amanhã, estude nas listas publicadas de notas de corte do Enem quais são faculdades quais são as 3 faculdades que permitem eu alcançar a profissão dos sonhos, a profissão dos meus sonhos. Agora, como assim? Que história é essa de 3 faculdades? Você pode, se você quiser, publica para a gente. É só você postar para a gente qual é a profissão que você quer. E eu vou te apontar as 3 notas de cortes que tem dentro do Enem, no sistema SISU, para a faculdade ou para a profissão que você desejar. Digamos que você queira fazer nutrição. Então, posta para mim. Nutrição. Tá? Eu vou te mostrar a nota de corte mais alta. É o nome da faculdade, Universidade de Água Associada. A nota de corte média e a nota de corte mais baixa. Ok? Então, se você postar isso para a gente, eu vou estar amanhã comentando. Além de te responder, eu vou estar comentando na live de amanhã cada uma das postagens das profissões que vocês me pediram. Tá? Eu imagino que vai ter gente pedindo as profissões mais clássicas, as profissões mais conhecidas, mas tem aí um monte de novas profissões que vocês vão ver que pelo sistema do Enem vocês acessam aí centenas de diferentes faculdades, de diferentes profissões. Mas só você postar para a gente e nós vamos ao longo do dia estar devolvendo para você. E amanhã, na live das 19 horas, nós vamos estar pegando as melhores ou as mais perguntadas e vamos estar comentando com vocês, vamos estar mostrando para vocês. Agora, por que isso é importante? Esse é o ponto. Essa semana é importante, é interessante a gente discutir isso em julho novamente, no final do ano novamente, porque dá para você montar uma estratégia para a publicação do Enem. Então, você sabe que no Enem você vai então poder se inscrever com primeira e segunda opção no sistema SISU. O que caracteriza o Enem agora é que você se inscreve na primeira opção, digamos, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Economia. Ok. E a sua segunda opção? Digamos que seja Economia na Universidade Federal do Paraná. Ok? Então, elas têm diferentes notas de corte. A ideia sempre é que a primeira opção seja aquela que, por algum motivo, você prefira. E a segunda opção seja uma alternativa. Bom, se eu não conseguir a primeira, eu tenho a segunda. Ok? Então, essa é a ideia. Como o sistema do Enem funciona? Quando ele publica, publica as notas, você vai lá e vai se inscrevendo em primeira e segunda opção e imediatamente você vai estar vinculado à sua primeira e segunda opção. Então, digamos que para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a Economia, você se inscreveu, você teve uma nota lá de 700 pontos, tá? E você foi lá e se inscreveu com 700 pontos. Você foi a primeira pessoa que se inscreveu. Digamos que a segunda pessoa que se inscreveu, ela teve 680 pontos. Você está em primeiro lugar, eu estou em segundo. Digamos que dali, depois de uma meia hora, uma hora, alguém foi lá, se inscreveu com 800 pontos. Então você não é mais o primeiro lugar, você está no segundo. E assim vai rodando isso enquanto o tempo de inscrição está aberto. A hora que fecha a lista, fecha o prazo, né? Digamos que essa economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem as 200 vagas. O que vai acontecer? Os primeiros 200 listados
serão selecionados. Aí vai ter o prazo de confirmação da matrícula. Eventualmente pode sobrar uma vaga, alguém se matricular e assim por diante. A mesma coisa vai acontecer com a sua segunda opção. Ok? Então, também você vai se inscrever lá na Universidade Federal do Paraná, no curso de Economia em Curitiba, e você, quando se inscreveu lá com a sua pontuação inicial, com 700 pontos era o primeiro colocado, e assim o sistema vai ajustando ao longo do tempo. Em suma, no final das rodadas do SISU, se você tiver entrado, confirmado sua pontuação na listagem de matrícula, você vai estar com a primeira opção. Se você não passou na primeira, mas passou na segunda opção, você vai poder fazer matrícula na segunda opção. Então é importante ter isso em mente. E como você escolhe qual é a sua primeira, qual é a sua segunda? Então esse é um ponto para a gente pensar. Tá? Análise clara ou análise lógica seria: a primeira opção seria aquela que eu mais quero, aquela que eu mais sonho, aquela que eu acho melhor, ou para alguma comodidade, talvez a da cidade que eu moro, ou mais próxima de onde eu moro. Pode ter muitos critérios, mas a primeira é aquela que você realmente prefere. E a segunda opção? Bom, é uma que estrategicamente também vale a pena para mim. Se eu não entrar na primeira opção, vou entrar na segunda. Então, primeiro ponto que a gente observa seria o seguinte. Bom, então teria sentido que a segunda opção sua tivesse uma nota de corte mais baixa do que a primeira, certo? Porque se eu não tiver aquela pontuação mais alta que me põe na primeira, mesmo com uma nota mais baixa, eu consigo entrar na segunda. Essa seria a configuração mais lógica, ok? Mas pode ter nuances, pode ter particularidades, pode ter situações diferentes que nós vamos discutir caso a caso, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu quero que você pense nisso. Qual é a profissão dos seus sonhos? E quais são as 3 faculdades que você acha que podem te levar a essa profissão dos seus sonhos? Mas, principalmente, eu quero que você ache 3 faculdades com notas de corte diferente. Notas de corte mais alta, digamos que a que você prefira tenha nota de corte mais alta, ok? Se a que você preferir não tiver nota de corte mais alta, ótimo. Você vai jogar ela sempre a que você prefere, a opção número 1, como sendo o limite de nota de corte que você quer. Então depois você olha dentro daquelas faculdades que vão satisfazer o seu sonho, que vão te levar ao seu sonho, eu quero que você ache 2 alternativas com notas de corte mais baixo. Entendeu? Então, digamos que a faculdade ou a universidade que eu queira, vamos falar de novo, seja Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ok. Digamos que a nota de corte dela seja do ano passado, né? A nota de corte tenha sido 720 pontos. Ok? Você teve 720 pontos? Não. Você fez 690. Com 690, qual é a universidade ou a escola de economia que tem nota de corte do ano passado mais próxima a isso? Então, esse seria o ponto de entrada. Hoje você não sabe qual é a nota que você tirou. Você pode achar que você fez 700 pontos. Ok. Então procura, dentro da nota que você acha que tirou, qual seria a faculdade que você quer. Ótimo, se a faculdade que você quer
a sua nota te coloca lá, excelente, essa vai ser a tua escola número 1, vai ser a tua primeira opção. Daí eu estou te sugerindo que você escolha mais 2 alternativas, com notas mais baixas. Notas mais baixas quanto? Então vai lá em economia, olha todas as faculdades de economia, ou manda para a gente, eu te digo qual que é a nota mínima onde é. Acha qual que é a nota mais baixa. Então digamos que aqui a gente está na primeira opção trabalhando com 700. A nota mais baixa, que seria a minha terceira opção, eu achei aqui uma faculdade ou uma universidade com 560, tá? E ela fica em Goiás. Só exemplo, pessoal, tá? Ok, então entre a que eu quero, que fica no Rio Grande do Sul, eu preciso ter 700 pontos, mas ainda eu posso fazer economia numa universidade pública de grande qualidade com 560. Tá bom, agora acha então qual que é a média que a gente tem entre 700 e 560. Então minha segunda opção seria uma nota de quanto? 630, esse bate, que seria a média desses dois números. Confere aí para mim, Bruno. Qual que é a média entre 700 e 560? Vê se a média dá 630. Então pronto, eu tenho um cenário, né, com 3 opções. A nota mais alta é a faculdade ou a universidade que eu quero. A terceira opção é a nota de corte mais baixa dos anos anteriores de um curso similar, que ainda faz parte do SISU, mas de um curso similar da mesma carreira, ou da mesma profissão, que eu sou de economia. Então, eu acharia aqui o curso de economia público, estadual ou federal, ou municipal, com a nota mais baixa. E a segunda opção seria a nota média entre essas três escolas, essas 3 faculdades. Ok? Se você não tiver dificuldade em encontrar, é só você postar para a gente. Fala, ó, qual é o curso? Economia, e diz qual que é a faculdade que você gostaria. Tá? Aqui é a opção número 1. Daí a gente mostra para você qual que seria a nota mais baixa, mais fácil de entrar, e uma nota média. Com isso, você tem elementos para começar a formular uma estratégia. Vamos dar uma olhadinha aí, o que é estratégia? Não preciso discorrer muito, mas o que é estratégia? Ver se tem sentido para a gente. Estratégia é o quê? É alcançar o ou os melhores resultados. Como assim? Os melhores resultados? Como melhores resultados? Possíveis. Né? Possíveis. Por que nós estamos falando de possíveis? Você já fez o Enem. Você só está esperando sua nota, mas você já fez sua prova. Não dá para você mudar sua nota. Não dá para você estudar um pouquinho mais e ter uma nota melhor. Já foi. Então, dado a nota que você vai ter, o resultado que você vai ter, agora nós vamos trabalhar em uma estratégia para alcançar os melhores resultados. O que é o melhor resultado para você? Então, essa é uma pergunta. Aí, novas perguntas que eu vou te propor. O que é o melhor resultado para você? É entrar
na profissão que você sonha, conseguir acessar a profissão que você sonha, ou não. É conseguir acessar a profissão que eu sonho na universidade específica. Pode ser. Então, ela diminui um pouco o teu leque de possibilidades. Entendeu? Então, são essas considerações que você tem que fazer. Basicamente, como administrador, e aí eu sou PhD, a gente tenta trabalhar com o quê? O conceito sempre é fazer o melhor possível, alcançar o melhor resultado possível com os recursos disponíveis. Tá? Recurso disponível que você tem é sua nota. É esse que vai te defender. Agora, com a sua nota, quais são as possibilidades que você pode alcançar? Quais são as alternativas que você pode alcançar? Então, qual que é a variável mais complicada para você? Pode ser tempo. Se você quer entrar esse ano, talvez a segunda opção, a terceira opção, sejam alternativas interessantes para você alcançar o futuro que você deseja. Se você tem mais flexibilidade de tempo, você pode esperar o SISU 2 no meio do ano, ou você pode fazer cursinho, você pode estudar e pode fazer Enem, vestibular mais um ano. Ok, então é uma outra alternativa, é uma outra possibilidade. Então a ideia é justamente montar uma estratégia, é sair do deixa a vida me levar, é sair do coitadismo, é sair do esperar o resultado e daí eu vou ver o que vou fazer. A ideia é justamente você ser proativo. Pega as variáveis, estuda o campo de batalha, estuda as possibilidades e as alternativas. Essa semana a ideia seria o quê? Avaliar essas possibilidades e chegar na sexta-feira com um cenário bem claro de quais são as alternativas que você realmente se interessa. Quais são as possibilidades que você realmente vai considerar. Ok? Então, eu vou estar mostrando para vocês, vou estar trabalhando com vocês mais ativamente sobre como explorar essas três alternativas. Mas o primeiro ponto que eu quero é ter três alternativas com diferentes notas. Ok? Vamos chamar aqui pelotão cabeceira, tá? Seja aqui a faculdade que eu quero, a carreira que eu quero, a universidade que eu quero, o lugar que eu quero e o ponto, a pontuação que eu preciso para ela. Pelotão do meio, segunda opção, e o pelotão mais fácil, tá? Mesmo que seja numa região que você nunca considerou, ok? Vamos remover um pouco barreiras agora, vamos remover um pouco resistência para a gente poder explorar possibilidades. Uma luz no máximo, senão vai ficar. Espera lá, aqui uma questão técnica aqui. Ok? Vou pegar. Só ajustar a luz aí para a gente tá? Nesse foco. Muito bem, vamos então continuar aqui de onde nós estamos. Você já tem esses dados, você já tem essas alternativas, você já pensou e você já explorou essas notas de corte? Eu vou dar 3 minutinhos para você explorar e principalmente para você ir postando para mim. Eu estou vendo que tem várias pessoas entrando na sala e participando. Eu vou pedir para o Bruno e para o Odair me ajudar. Tá? Eu não vou estar retornando agora, hoje, mas só deixa eu ir dando uma olhada para a gente ir explorando isso melhor. Tem dados aí, Odair? Não, chega aqui, ó. Chega para o computador aqui, não tem problema. Pode aparecer aqui na tela.
Vamos lá. O que a gente tem aqui? Pessoas que estão aqui na sala, né? Já tem já bastante gente aqui participando, tá? Se você já quiser postar a sua faculdade ou a carreira que você deseja seguir, informa. Muitas vezes também você está assistindo aqui pensando no seu filho, tá? Não tem problema, pode postar que a gente vai estar tentando trabalhar isso com vocês, está tentando esclarecer isso com vocês da melhor forma possível, tá ok? Aí, obrigado, Elsmar, que está nos assistindo, Diego Bastos, Jefferson Rodrigues, né? Antônio Brunelli, Eduardo Fresarim e assim tantos outros nomes. Sejam bem-vindos, postem aí suas dúvidas, postem suas contribuições e a gente vai discutindo isso ao longo dessa semana, principalmente hoje e amanhã. Deixa eu colocar um pouquinho para vocês por que eu me disponho a trabalhar isso com vocês ou por que eu sou autoridade nesse assunto. Então, como eu falei para vocês, eu sou PhD na área de administração, mas fui professor universitário a vida toda, né? 30 anos aí de carreira como professor universitário. Eu comecei na USP, na FMVZ da USP, na área de planejamento, economia rural, sociologia, assim por diante. E depois fui progredindo, fui trabalhando em outras áreas, principalmente fui me concentrando cada vez mais na área de administração, que é a área onde eu atuo principalmente, de empresas, negócios, mas com desenvolvimento de pessoas, tá? A parte de desenvolvimento de pessoas não só tem um aspecto empresarial ou profissional, mas justamente por ter sido professor universitário, por ter sido coordenador de cursos, principalmente de administração e da área de negócios, ciências contábeis, relações internacionais, economia e assim por diante, eu aprendi muito com os meus alunos, com as dúvidas dos meus alunos, com os anseios dos meus alunos, e com isso eu fui trazendo isso para a minha vida profissional como designer, como coach, como estrategista, e hoje o meu trabalho, principalmente, tanto em consultoria empresarial como em universidades, é justamente a conciliação de futuro, a construção de futuro, tanto de empresas quanto de pessoas. Como assim? Por que isso pode ter sentido para você? O que nós estamos vendo, e de novo, como comentei aqui, esse livro que eu junto estratégia e design, o coach, eu mostro que a economia mundial, nos últimos 80 anos, ela tem crescido em uma média a mais de 5% ao ano, como média. E que o crescimento da população, ou o crescimento demográfico média mundial, ele vem em desaceleração, ele vem cada vez mais crescendo mais lentamente. Isso quer dizer o quê? Que nós caminhamos aí para os próximos anos da população, ou crescimento demográfico ser da ordem de 0,5% ao ano. Então, olha só, a economia cresce em média a 5% ao ano. A população cresce a 0,5%. Ou seja, a população, a taxa, a velocidade com que cresce a população é 10 vezes, é praticamente 10 vezes menor do que a velocidade que cresce a economia. Não é louco? É louco. Então, na hora que você olha isso e olha para o futuro, o que acontece? Se não tiver solução de aumento de produtividade, a economia mundial entra em colapso. Então, nós estamos vendo que a indústria 4.0, que é essa indústria de robotização e tudo mais, inteligência artificial, são instrumentos que aumentam a produtividade do fator humano. Então, tudo aquilo que é mecanizável, processual, que um robô pode fazer, ótimo. Que o robô faça e aumente a produtividade do homem, liberando o homem para as coisas que o robô não
faz. E o que são as coisas que o robô não faz? São as coisas justamente que integram as inteligências do ser humano. Tá? Nós vamos falar mais disso. Se você entrar no meu canal, sei lá, no YouTube, eu tenho vários programas, ou várias entrevistas, ou vários tópicos, vários vídeos que eu trato dessa questão. Basicamente, a inteligência humana, né, é muito grande, é infinita. Tá? Se você não se acha inteligente, vou te contar um segredo. É porque você não se conhece. Todo mundo é muito inteligente. Todo mundo é muito capaz. Se você não se sente realizado com o que faz, se você ainda não se encontrou, é porque você ainda não se encontrou. É porque você ainda não sabe quais são as suas inteligências. Basicamente, a gente trabalha em 3 esferas de inteligência. A esfera de inteligências múltiplas. Olha lá, tem 9 tipos de inteligências múltiplas. É só entrar lá no YouTube que você vai ver um vídeo que eu falo só das 9 inteligências múltiplas. Você tem a inteligência emocional, que virou uma febre, virou uma coisa muito importante a partir da década de 90 e começo do século XXI. Tá? Basicamente, a inteligência emocional, um dos principais caras da inteligência emocional, deixa eu ver se o livro dele está aqui. Daqui a pouquinho eu acho e mostro para vocês. É o Daniel Goleman, tá? E ele fala sobre inteligência emocional, basicamente. Quando a gente fala em inteligência emocional, a gente fala em 4 pilares da inteligência emocional, que são eu conhecer minhas próprias emoções, eu gerenciar minhas próprias emoções, a minha percepção da emoção do outro, a percepção da emoção social, e a minha capacidade de gerenciar ou de influenciar de forma positiva no equilíbrio emocional, social ou do grupo. Tá? Conhece aquelas pessoas que são facilitadoras, às vezes uma conversa está meio complicada, está meio tensa, tem uma pessoa que entra na conversa e ela traz uma paz, ela consegue apaziguar, ela consegue ajudar as pessoas a se entenderem. Essa é uma pessoa inteligente, do ponto de vista de inteligência ou de gestão da percepção emocional social. Então, isso envolve inteligência emocional. O legal é que inteligência emocional a gente pode ficar mais inteligente ao longo do tempo, à medida que a gente aprende a controlar, a administrar essas 4 dimensões da inteligência emocional. Então, por exemplo, se você vai entrar na faculdade, vai enfrentar um ciclo novo, se você vai enfrentar vestibular de novo e você quer aumentar a sua inteligência, uma boa estratégia é trabalhar nos 4 pilares da inteligência emocional. À medida que você vai tornando-se mais inteligente emocionalmente, isso aumenta a sua inteligência global, a sua inteligência total. A outra inteligência é a inteligência de mindset. Inteligência de mindset, essa ideia de mindset, esse é um clássico, aqui, um livro clássico na área de mindset, é o jeito de pensar. E basicamente aí eu desenvolvi um modelo de inteligência de mindset e basicamente a inteligência de mindset tem 5 pilares. Esses 5 pilares começa pela percepção da minha integração com o universo. Eu consigo olhar para o universo e entender que eu faço parte do universo. Então essa é a primeira dimensão da inteligência de mindset. O segundo pilar da inteligência de mindset é entender que para colher você tem que plantar. Quem planta pode colher. Mas quem não planta nada não vai ter colheita. Então essa ideia de que o que você faz hoje vai te dar os resultados de amanhã. Se o seu hoje não está bom, é porque o que você plantou no passado não foi legal. Então, se você não vive o que você quer, se você não tem os resultados que você quer, a primeira coisa é dar uma olhada para trás, perceber o que você plantou errado, fazer um mapeamento, um diagnóstico, ajustar
e passar a novos plantios. E esses novos plantios vão te levar aos resultados que você quer, em cima às colheitas que você quer. Também é importante a gente entender que esse ciclo, né, isso faz parte do ciclo de vida. Então, o plantar e o colher levando ao aprimoramento de resultados, aperfeiçoamento. Às vezes não é só acertar, às vezes o erro leva a novos acertos. Essa é uma outra coisa. Uma outra dimensão importante, a gente chama de resiliência. É a capacidade. Poxa, e se eu não passar no Enem? Se nenhuma das 3 alternativas forem boas possíveis, o que eu faço? Existe uma música antiga que já chama levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não adianta a gente ficar chorando aqui. Vamos planejar para frente. Por isso que eu estou falando de estratégia para vocês hoje. Vamos olhar para o futuro, vamos caminhar em direção a ele. E se o futuro que a gente está limitado aos resultados, aos fatores que nós temos hoje não está bom, vamos melhorar esse futuro. Ok? Então essa é a ideia, ou essas são as possibilidades. E por fim, né, o senso de esperança. Tá? Qual que é o senso de esperança? Tá? Sérgio Cortella diz que esperança é diferente de esperança de quem espera. Né? De quem espera tem uma atitude passiva. Né? Espera as coisas acontecerem para ver o que faz. Espera o resultado do Enem para ver o que faz. Não. O senso de esperança é olhar com fé para o futuro. Seja lá qual for o resultado, nós vamos trabalhar de forma proativa e construir o melhor futuro. Com essa ideia de esperança, de gerar novos resultados, de gerar novos futuros, de gerar novas possibilidades, dadas as condições que nós temos. Então, não usar essas condições como limites impostos, mas como alternativas, como possibilidades. Então, isso também é legal, porque a inteligência de mindset também pode ser aumentada. E à medida que a inteligência de mindset é aumentada junto com a inteligência emocional, a gente aumenta a nossa inteligência global. E esse aumentar a inteligência é justamente a capacidade de tomar melhores decisões, com melhores possibilidades, construindo um futuro mais alinhado com as suas perspectivas ou com aquilo que você deseja. Ok? Então a lição de casa dessa primeira live, da live de hoje, são responder essas perguntas aqui. Vamos lá, vamos voltar às perguntas. Então, as perguntas que eu estou propondo para vocês. Está legal aqui? As perguntas que eu proponho para vocês. Qual é a profissão dos seus sonhos? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quais são as faculdades, ou quais são as 3 faculdades que podem levar você à profissão do futuro? E como eu quero que você escolha essas 3 faculdades? Eu quero que você escolha 3 faculdades com 3 notas de cortes diferentes. Uma mais alta, uma média e outra mais baixa. Ok? Mais alta. A faculdade que eu quero, a faculdade que eu sonho, aquela que eu planejei ir. Qual é a nota de corte do último Enem dela, do sistema SISU? Qual a nota de corte? Ok. Então essa aqui vai ser a primeira opção. Eu dei um exemplo aqui, digamos que a gente achou aqui uma faculdade, um curso, que a nota de corte é 700. Eu dei como exemplo a economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Nem sei se a nota é 700, eu só estou dando como exemplo hipotético. Tá, ok, agora eu vou pegar, dentro da profissão dos sonhos, que no caso eu estou colocando economia, qual é a nota de corte mais baixa da faculdade que
tem a menor nota de corte, ou a faculdade de economia, que tem a menor nota de corte. Ok? Também eu coloquei, então, terceira opção, digamos que seja uma faculdade que a nota seja 560. Supostamente em Goiás, como exemplo, podia ser em qualquer outro lugar. Então eu tenho, aqui eu quero com 700 e a mais fácil de eu entrar com 560. Então eu quero que você ache a segunda opção, que seria uma nota média, tá? Entre essas duas, 630, colocamos lá então uma faculdade com nota 630. Naturalmente, tá? Digamos que tenha mais do que uma faculdade que tenha nota 630. Veja aquela que te atende melhor, que você mais gosta, assim por diante, a mesma coisa na faixa do 560. Então essa é a lição de casa que eu estou passando aí para você de hoje para amanhã. Amanhã nós vamos continuar esse exercício, ok? Se você não souber, se você não tiver acesso a essas listas de nota de corte, manda uma mensagem para a gente, faz um comentário, fala o nome da profissão que você está buscando, a faculdade ou a universidade que você prefere, tá? E daí nós postamos de volta para você a nota que ela tem, a nota de corte mínima dentro daquela profissão e a média, tá bom? A gente devolve esse número pronto para você, tá? E amanhã a gente discute isso com vocês na live que nós vamos fazer amanhã, tá? Mas com tudo isso, pessoal, eu quero trazer aqui um outro cenário, tá? Para você pensar. Então, com isso, nós vamos estar formulando a estratégia para alcançar os melhores resultados possíveis, tá? Mas eu quero mostrar para você um ponto para você refletir. E o que eu quero te ajudar ou te provocar a refletir? Eu vou usar essas 3 esferas aqui. Ó. Isso que a gente chama de 3 esferas da competência profissional. Para você ser um profissional de sucesso, que é importante você olhar esses 3 lados. Primeiro, esfera aqui que você precisa olhar é o conhecimento. Conhecimento profissional. Nenhum profissional é competente se ele não tiver conhecimento da área que ele atua. Um bom médico tem que ter conhecimento de medicina. Um bom economista tem que entender de economia, princípios de macro, de microeconomia. Um bom nutricionista tem que entender de bioquímica, tem que entender de alimentos, tem que entender de tudo que envolve o conhecimento profissional daquela área. E assim a gente vai indo. Um profissional de ciência da computação tem que conhecer bits, bytes, linguagens, circuitos eletrônicos e assim por diante. Em suma, o conhecimento é ponto de entrada para você ser um bom profissional, para você ser um profissional competente. Mas conhecimento é só um dos 3 pontos. O segundo ponto é paixão. Paixão, isso não é essa de paixão. Paixão é você gostar muito daquilo que você faz.
Por que paixão é importante? Porque paixão ela traz uma dimensão nova para a tua competência profissional. Primeiro, o trabalhar para você vai deixar de ser um peso. Trabalhar vai ser um desafio, vai ser um prazer. Você faz porque você gosta, pelo amor que você tem àquela área. Então a paixão te leva a superar os demais profissionais, te leva adiante, te leva a seguir sem limites. Tá? Claro que existe bom senso, mas o gostar torna muito mais produtivo. Trabalhando com jovens, à medida que a gente vai desenhando o futuro, a produtividade da gente na hora aumenta. À medida que você vai tendo mais claro o que você quer, para onde você vai, quais resultados você tenta buscar e assim por diante, isso vai te tornando mais eficiente. E a paixão é um ponto importante. Okay? E o terceiro ponto é o ponto de financeiro. História essa de financeiro, então eu tenho que fazer a profissão que dá mais dinheiro? Não, eu não vou te perguntar sobre dinheiro. É importante aqui você colocar em mente o estilo de vida que você quer viver. Você quer viver o estilo de vida que a sua família vive, o que você tem vivido até agora? Ok. Você quer viver um estilo de vida mais caro? Você quer viver um estilo de vida mais despojado? Qual é o estilo de vida que você quer ter? Por quê? Se você conseguir conciliar sua paixão, sua competência e sua carreira profissional, de tal forma que ela satisfaça você em termos de valores sobre o estilo de vida que você deseja viver, você vai viver a vida profissional dos seus sonhos. Você vai realizar o que você gosta, você vai crescer porque você gosta, você vai se destacar profissionalmente, você vai se tornar mais eficiente e isso vai te proporcionar o estilo de vida que você quer. Se você quer viver em família, se quer viver no exterior, se quiser viver no interior, enfim, você vai conciliar o estilo de vida que você quer. Então pensa isso como pano de fundo quando você estiver trabalhando lá naquelas 3 faculdades que vão te levar à profissão que você quer. Então, ao estar finalizando a live de hoje, eu estou deixando perguntas. Eu não vou abrir para o debate aqui na live de hoje. Amanhã a gente abre para debate. Mas hoje eu não vou abrir para debate. Eu quero provocar você a refletir, a pensar sobre possibilidades do futuro, olhando essas 3 dimensões. Você vai lá, olha para o teu futuro, olha como você se satisfaz nele, e daí traz isso para a nossa realidade aqui, dessa semana, ou do momento que a gente está olhando o resultado do Enem, quando a gente sair o resultado do Enem, a gente está preparado com uma estratégia de pelo menos 3 alternativas possíveis dentro da minha realidade que possam me levar a esse futuro, ou alternativas para seguir num vestibular daqui 6 meses ou daqui 1 ano. O que interessa é justamente a gente desenhar o melhor futuro. O meu trabalho é te ajudar. Eu talvez vá responder perguntas, mas eu não vou te aconselhar, eu vou te ajudar a descobrir o melhor futuro que você tem dentro de você mesmo, tá? Sabendo que você é muito capaz, que você é muito inteligente, que você tem inúmeros potenciais que provavelmente você não sabe que tem. Tá ok? Eu vou ficando por aqui por hoje. Amanhã nós voltamos no mesmo horário, 19 horas. Tá? E depois amanhã eu falo mais sobre a programação do resto da semana, mas nós vamos seguir aí com essa programação até o sábado, tá ok? E independentemente da programação dessa semana, que é um esforço concentrado para o resultado do Enem, toda segunda-feira, agora nós temos um horário marcado, pode ser segunda-feira de carnaval, não tem problema. Eu tenho um horário marcado com você
toda segunda-feira, às 19 horas. Nosso canal chama-se Futurei, o Futuro em Sua Mão, by Carlos Franco, que sou eu. Se você quiser dar sugestões de nome do canal também, se quiser sugerir outros nomes, é legal eu ouvir, porque afinal de contas esse canal ele é feito para você, tá bem? Um grande abraço, nos vemos amanhã.